Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvaste, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai,
tornei-me o opróbrio do inimigo, e desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os inimigos. Fogem de mim os que me vê pelas ruas. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como uma vossa esperança. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai-me serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tem coragem, todos vós, que ao Senhor vos confio. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura da Carta dos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado de tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e honra a vós, louvor e honra a vós, louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, louvor e honra a vós, louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus caiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron.
Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-lhe primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou a Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunte aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé. Aquecendo, disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele?
Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmo não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos, ao encontro deles, e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teriam entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes que te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Querei que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não é Barrabás? Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximando-se dele, e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Então, outra vez no palácio, e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me responde? Não sabeis que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso,
Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, Fora. fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois de crucificarem Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Todos agora ficamos de joelhos num momento de silêncio. Era o dia da preparação para a Páscoa.
Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfumes feitos de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação para a Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje celebramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que dizer? O que nos diz essas escrituras que acabamos de ouvir? A que nos remetem cada palavra que acabamos de escutar? A primeira leitura do profeta Isaías lembra para nós que Jesus é o servo sofredor e ele foi ferido por nossos pecados. Vamos dizer todos juntos: ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Ainda hoje, os meus, os teus, os nossos pecados pesam àquela cruz. Cada pecado é uma ferida, uma chaga, um espinho, uma dor que Jesus ainda sente. Mas a nós, o que resta? Resta tomar consciência de que a nossa mudança de vida pode fazer com que a vida de Jesus em nosso meio seja ainda sinal. Hoje, há poucos instantes, lá na Basílica de São Pedro,
o cardeal Raniero Cantalamessa, dizia que em cada um dos nossos pecados, Jesus foi atormentado, foi machucado, dilacerado. E a nós, Padre, o que resta a nós? Resta a nós acolhermos o sofrimento de Jesus no desejo de repará-lo. Repará-lo como? Com a nossa conversão, com a nossa mudança de atitude. Porque o que Jesus faz quando diz ao Pai, e nós respondemos no Salmo 30, ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Jesus, o servo sofredor, o filho amado do Pai, entrega o seu espírito para que nós sejamos salvos. E ainda hoje refletimos dizendo: é besteira, esse pecado é pequeno, essa atitude eu nem lembro. Padre, eu não tenho pecado não. Os meus pecados são os mesmos de antes. E a nós? O que resta? Resta o chamado de Jesus à nossa conversão. Jesus põe em Deus a sua esperança e nos chama também a colocarmos nele a nossa confiança e a nossa esperança de salvação. Mas essa confiança, essa esperança não pode ser tida como algo que nos leva a desobedecer. Jesus morreu e se entregou por nós porque foi obediente. E ele aprendeu a ser obediente e tornou-se, pela obediência, causa de salvação para todos os que lhe obedecem. Na hora da nossa confissão, depois de perguntar quanto tempo faz que você se confessou, depois de ouvir os seus pecados, antes da absolvição, o padre lhe pergunta: você está disposto a mudar de vida? Está disposto a mudar de atitude? E na maioria das vezes eu escuto: sim, padre, eu quero ser um homem novo, uma mulher nova. E só depois de ouvir esse propósito de conversão, a gente pode dar a penitência e a absolvição. E o fiel que se confessou sai dali ou se levanta com o propósito de colocar as suas forças, as que lhes restam, a serviço da sua conversão. Toda vez que nos confessamos e assumimos o propósito da mudança de atitude e repetimos os mesmos pecados, ferimos com a lança, ferimos com a coroa, ferimos com os chicotes, com os nossos bufetões, com as nossas cusparadas, com as humilhações,
ferimos ao preciosíssimo corpo de Jesus. Ainda hoje ferimos Jesus. Não basta somente que tenhamos prendido Jesus e o amarrado, que o temos conduzido a Anás, que o tenhamos negado 3 vezes como Pedro, que tenhamos o interrogado ao ponto dele ter que dizer que o seu reino não é deste mundo. Quantas vezes negamos Jesus? Quantas vezes negamos Jesus? Não, eu não o conheço. Eu ser de Deus, eu caminhar com Ele. Quantas vezes negamos Jesus na nossa casa, na televisão, nos programas que assistimos, na educação que damos aos filhos, na resposta grosseira que damos aos nossos pais. Quantas vezes desrespeitamos os nossos esposos, as nossas esposas, esquecendo que o caminho que fazemos aqui na terra aponta para nós, para um caminho num reino que é no outro mundo. Quantas vezes ainda hoje flagelamos Jesus, escarnecendo dele, dizemos que Jesus é o rei da nossa vida, que vamos viver uma vida livres do pecado. Mas na primeira dificuldade, no primeiro momento de escolha, escolhemos Barrabás. Jogamos o reinado de Jesus no lixo e coroamo-lo com a coroa de espinhos. E ainda gritamos: viva Jesus! Ele é o nosso rei, Ele é o Senhor da nossa vida. Mas cada vez que escolhemos a Barrabás, que escolhemos outros jeitos de viver no lugar de Jesus, dizemos: crucifica-o. Quando não escolhemos Jesus e optamos pelo pecado, quando deixamos sua proposta de amor de lado e abraçamos o ódio, a intriga, a briga, a guerra, dizemos: crucifica-o. E o cardeal lembrava para a gente: no mundo em que se prepara para a Páscoa, em que se prepara para a passagem daquilo que é transitório para o que é definitivo, optamos pelo que é transitório. Optamos pelo nosso orgulho,
optamos pelas nossas picuinhas, pelas nossas brigas, pelos nossos sentimentos de divisão ou de exclusivismos, e esquecemos que Jesus é aquele que nos ensinou a amar, que não desviou seu rosto de bufetões e cusparadas, e que continua sendo a revelação amorosa do Pai. Jesus é Rei da vida daqueles que o amam, é Senhor da vida daqueles que têm a coragem de renunciar às suas vontades, aos seus quereres, ao seu orgulho, para escolher Jesus ao pecado. Mas Jesus não podia deixar de ensinar-nos como é grande o amor e a misericórdia de Deus. Quando lá, no alto da cruz, nas suas dores, depois de ter sido desnudado, depois de ter sido tirado dele toda a dignidade, depois de terem repartido as suas roupas, depois de terem tirado a sorte sobre os seus últimos pertences, Jesus ainda encontra força para nos dar a todos nós Maria como mãe. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Cada uma de nós é chamada a acolher Maria como sua mãe e cuidar dela como discípulo, não como um discípulo comum, mas como discípulo amado, e fazê-lo com honestidade, fazê-lo com dignidade, não com vergonha de dizer que Maria é mãe, é virgem, é escolhida, é especial. E quantas vezes, quando chega alguém com a Bíblia, que parece conhecer mais do que a gente, nós nos calamos diante da acolhida que Jesus nos pede de sua mãe. E depois de nos ter dado a sua mãe, depois de ter tido tirado tudo o que ele tinha, Jesus ainda pede: eu tenho sede. E o que é que oferecemos? Água. A água renovadora das nossas boas atitudes, dos nossos atos de caridade, dos nossos atos de amor. Não. Oferecemos o vinagre, o amargor do fel. E ainda assim, Jesus tem compaixão de nós. O seu último ato para com a humanidade é pedir ao Pai que perdoe-nos, porque não sabemos o que fazemos.
Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E mesmo diante disso, ainda como se não bastasse, os pregos, a coroa, as chicotadas, os bufetões, as cusparadas, as humilhações, o julgamento injusto, ainda transpassam o seu coração com uma lança. E naquele momento, jorra do sagrado coração de Jesus sangue e água. Os sacramentos da igreja, que abrem para nós uma vida nova, a vida na graça. Jesus se deixa aniquilar para que eu e você, pecadores, tenhamos a possibilidade de nos tornar homens novos, mulheres novas, para que um mundo novo se renove, para que um mundo novo aconteça, para que a civilização do amor se instaure no meio de nós. E Jesus nos chama a celebrar a Páscoa. Páscoa é passagem do transitório para o que é perene. É passagem do mundo material para a vida nova em Deus. E quando todos pensam que tudo está consumado, que tudo está acabado e que só lhe resta o túmulo, o linho, os 30 quilos de perfume, de incenso, de mirra e aloé, Jesus mais uma vez nos surpreende. Ele não para na cruz, Ele não para no peso dos nossos pecados. Ele se dá de amor, derrama seu sangue, para que daquele chão, do qual ele não teve nem o direito de pisar para morrer, brote a árvore da vida. No túmulo, no mistério do túmulo, Deus chama a gente a sair do inferno para abraçar a vida que Jesus nos promete no céu. Pecador, agora é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida, é tempo de acolher o chamado de Jesus para viver uma vida nova. Que a paixão, morte e ressurreição de Jesus nos ajude a tomar consciência de que o amor, não o ódio, pode gerar em nós uma vida nova. Pecador, agora é tempo de vida nova, é tempo de conversão. Que Deus nos ajude
e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Procedamos agora com a segunda parte da liturgia da palavra, a oração universal. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhes dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a vossa obra, a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo, à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com vosso amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo clero e pelos leigos. Oremos pelo nosso bispo José Rui, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações às portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no corpo de Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que,
renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se designe reunir e conservar na unidade da sua igreja todos que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa família, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai os que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possa chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes,
que o Senhor nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, dirija-lhes o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e os liberte e os cativos, vele pela segurança dos viajantes e os transudes, repatre os exilados e dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegre em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora nós iremos para a segunda parte desta celebração, a adoração da cruz. Adoremos.
só vai fazer a reverência à cruz. Não podemos ainda, a orientação do Vaticano é não podemos ainda tocar nem dar o beijo da cruz. Cantemos. Aumenta a confiança do pobre, do pecador. Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. À sombra dos teus braços, a igreja viverá. Por ti no eterno abraço, ó Pai, nos acolherá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz, tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre e do pecador. Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. À sombra dos teus braços, a igreja viverá. Por ti no eterno abraço, ó Pai, nos acolherá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória,
marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. À sombra dos teus braços, a igreja viverá. Por ti no eterno abraço, o Pai nos acolherá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz, tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumente a confiança do pobre e do pecador. Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitórias, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumente a confiança do pobre e do pecador. Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. À sombra dos teus braços, a igreja viverá. Por ti no eterno abraço, o Pai nos acolherá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás,
Agora vamos proceder com a terceira e última parte dessa celebração. Agora nós vamos transladar o Santíssimo, colocá-lo no altar, rezar a oração do Pai Nosso, distribuir a comunhão e, por último, vamos todos no silêncio da igreja para casa. Hoje a igreja acolhe o seu Deus, que morre na cruz e morre para nos salvar. Enquanto os ministros preparam o altar, nós vamos buscar o Santíssimo Sacramento. Rezemos com toda confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
vida pelo irmão. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Isto todos saberão que vós sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes os meus preceitos.